Sabe por que a felicidade parece tão passageira? Porque, mesmo quando a gente consegue o que tanto queria, um certo vazio parece tomar conta logo depois? Bom, nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na raiz do sofrimento humano através das ideias de três pensadores que, olha, viraram tudo de cabeça para baixo. Todo mundo já sentiu isso, né? A gente deseja uma coisa com toda a força, luta para conseguir e, quando finalmente alcança, a satisfação dura um suspiro. Dali a pouco, já tem um novo desejo batendo na porta. Por que será que essa busca parece não ter fim? É aqui que a coisa muda de figura. Para Arthur Schopenhauer, Sigmund Freud e Jacques Lacan, o sofrimento não é um defeito de fábrica. Ele é o sistema operacional. É uma parte fundamental da nossa condição. Vamos entender melhor essa ideia. Vamos começar pela base de tudo, Arthur Schopenhauer. É ele quem lança a fundação filosófica que os outros dois, cada um à sua maneira, vão herdar e transformar. Para Schopenhauer, o universo inteiro é movido por uma força que ele chama de vontade. E atenção, não é uma vontade pessoal, tipo eu quero um sorvete. É uma energia cósmica, cega, irracional e que nunca se satisfaz. Ela simplesmente impulsiona tudo a existir. Em nós, seres humanos, ela se manifesta como esse impulso constante de viver e, claro, de desejar. E a consequência disso é uma imagem muito forte da nossa vida. Segundo ele, a vida é um pêndulo que fica balançando entre a dor e o tédio. A dor é o estado de querer alguma coisa, de sentir falta. E o tédio? O tédio é aquele vazio que bate quando a gente finalmente consegue o que queria, um pouquinho antes de um novo desejo aparecer e tomar conta de tudo. Resumindo, dos dois lados, a gente sofre. Agora, vamos dar um salto para Freud. O que ele faz é genial. Ele pega essa ideia de uma força irracional e a coloca para dentro da gente. A batalha deixa de ser cósmica e passa a acontecer dentro da nossa própria mente. Freud troca a vontade universal pelas pulsões, ou Trieb, em alemão. São forças psíquicas, internas, que ficam o tempo todo buscando satisfação. De repente, a fonte do nosso conflito não é mais o universo. A fonte do conflito está dentro de cada um de nós. E essa batalha interna tem dois exércitos. De um lado, as pulsões de vida, ou eros, que empurram a gente para criar, para se conectar, para preservar. Do outro, uma ideia bem mais sombria, as pulsões de morte, thanatos. É uma tendência ao repouso, à repetição, a voltar a um estado de total tranquilidade, o estado inorgânico. O sofrimento, então, nasce desse cabo de guerra constante. E, para complicar ainda mais, tem a vida em sociedade. Freud diz que a civilização exige que a gente reprima essas pulsões para poder conviver em grupo. O ponto central é este: um certo mal-estar permanente é o preço que a gente paga para viver em sociedade. É inevitável. E aí, chegamos em Lacan. Ele pega as ideias de Freud e dá um passo além, mergulhando tudo na linguagem. Para ele, a própria estrutura da nossa fala e do nosso pensamento é a fonte do nosso vazio. Para Lacan, o desejo não tem nada a ver com biologia, ele é simbólico. Ele nasce de uma falta que é criada no momento em que a gente aprende a falar. A gente não deseja o objeto em si, mas sim aquilo que a gente imagina que vai preencher esse buraco fundamental que existe dentro de nós. É sempre um desejo de outra coisa, entende? Aquele carro novo, aquela promoção no trabalho, aquele relacionamento. Lacan chamaria tudo isso de objeto A. É só um tapa-buraco, um substituto para uma falta original que, por definição, nunca vai ser preenchida. É por isso que a satisfação dura tão pouco. A gente está sempre correndo atrás do objeto errado. Ok, a gente viu 3 diagnósticos bem pesados sobre a condição humana. Mas e as saídas? Existe alguma? Vamos comparar agora como cada um desses pensadores propõe uma forma de lidar com esse sofrimento que parece tão inevitável. Olhando em retrospecto, a gente vê uma evolução de ideia fascinante, né? A força que nos move começou como algo cósmico, universal, lá em Schopenhauer. Freud trouxe essa força para dentro da nossa cabeça como algo biológico, psíquico. E Lacan, por fim, amarrou tudo à própria linguagem, transformando-a numa falta estrutural. É uma jornada do universo para o fundo do nosso inconsciente. E esse resumo mostra que os caminhos são bem diferentes. Schopenhauer, com uma forte influência do pensamento oriental, sugere a renúncia, o desapego dessa vontade. Já Freud propõe a análise, para a gente entender o nosso inconsciente, e a sublimação, que é canalizar essa energia para a arte e para o trabalho. E o Lacan, ele vem com a proposta mais enigmática. Não se trata de eliminar o desejo, mas de assumir o desejo, de reconhecer essa falta como parte de quem se é, sem ficar tentando preenchê-la com ilusões.
Mas apesar das diferenças, os três chegam a uma conclusão que é, no mínimo, perturbadora. A ideia de que existe um eu totalmente coerente e racional é em grande parte uma ilusão. Nós não somos transparentes para nós mesmos. Como Freud bem disse, não somos senhores em nossa própria casa. E, finalmente, a satisfação definitiva simplesmente não existe. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Se a satisfação perfeita é um mito, se o sofrimento faz parte da nossa estrutura, o que então significa ter uma vida com sentido? A resposta talvez não seja eliminar o desejo, mas sim aprender a se relacionar com ele de uma forma diferente.